Olá, estamos aqui para mais um podcast do Pod Doutor, o podcast do Hospital Evangélico Cachoeiro Itapemirim. Eu sou José Pulido, médico oncologista, comigo aqui hoje Dr. Ricardo Dardengo, médico especializado em endoscopia digestiva alta e baixa. E o assunto que nós vamos abordar hoje é de uma importância fundamental dentro da medicina, o câncer coloretal, o câncer do intestino grosso, né, que é o que a gente chama de cólon reto. Para vocês terem uma ideia desta importância, hoje o câncer coloretal está entre o terceiro mais frequente, né, que a gente chama de incidência, e o segundo que mais mata, só perde para câncer de pulmão. Então isso é motivo de sobra para a gente estar aqui com o Dr. Ricardo para falar sobre este assunto. Dr. Ricardo, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite para conversar desse assunto. Tudo bem, gente. Pulido, eu que agradeço. Enfim, eu acho que é um assunto de extrema importância. E pegar o gancho do mês, né? A gente está no mês de março, que é a nossa campanha aí brasileira aí do Março Azul Marinho, que para lembrar a população em geral da importância realmente desse tipo de tumor, desse tipo de câncer e do rastreio, enfim, as coisas que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de câncer. Para a gente situalizar aqui nosso ouvinte, vamos falar um pouco sobre o que a gente chama de dados epidemiológicos, né? Então, assim, o câncer de intestino, como a gente já falou aqui no intestino grosso, é o terceiro mais comum. Ele tem aproximadamente hoje 20 a 22 casos para cada 100 mil habitantes. Então, na nossa região aqui de 700 mil habitantes, se espera uns 150 casos novos todo ano. É o que nós temos recebido no hospital. Então, Ricardo, ele é mais comum no homem, na mulher? Tem alguma idade que o câncer de intestino é mais comum, intestino grosso? Então, é muito semelhante entre homens e mulheres, né? Isso varia um pouco de região. A nossa região sudeste tem uma ligeira prevalência para mulheres, mas isso, passando os anos, acaba se mudando. No final fica entre aí 48, 50 e poucos por cento dividido, né? Questão de faixa etária, era um câncer de pessoas com uma idade um pouquinho maior, né? Acima de 50 anos, mas a tendência que a gente tem visto nos últimos anos, assustadoramente, tem crescido muito em pacientes mais jovens. Pacientes com 40, 45 anos. A gente trabalha no hospital oncológico, vê pacientes até de menor idade, né, de 30 e poucos anos com câncer de cólon. Então, assim, há uma tendência, uma atenção maior devido a essa redução da faixa etária. No último levantamento nosso do Hospital Evangélico, 25%, um quarto dos pacientes tinham idade inferior a 50 anos. Só reforçando isso aí que tu falou. Pois é. E assim, teve principalmente na faixa etária mais jovem, né? De 30 a 35 anos, que é uma faixa etária rara, teve quase, se eu não me engano, foi 125% de crescimento nos últimos 5 anos. Enfim, alguma coisa tá errada aí, né? Porque a gente tem que investigar. Já pegando uma pergunta de um amigo meu que ele falou, eu gostaria de saber sobre isso. E o que são os fatores de risco para câncer de intestino, né? Então, assim, o que o cidadão pode fazer tanto para se proteger, quanto o que ele faz eventualmente na vida dele, que ele aumenta a chance de ter. Sim, a gente tem fatores de riscos relacionados a fatores ambientais e fatores não ambientais, fatores institucionais, né, genéticos. Os ambientais é o que a gente consegue mudar, a genética a gente nasce com ela. Então, assim, principalmente alimentação rica em carne vermelha, carne gordas, alimentação de alimentos processados e ultraprocessados, como biscoitos recheados, alimentos industrializados no geral, né? É uma dieta pobre em fibras, pobre em verduras, legumes, frutas, o cigarro, né, o tabaco, a bebida alcoólica e o sedentarismo, né, estão muito correlacionados ao aumento do índice dos fatores aí ambientais, né? Isso que aumenta a chance da pessoa ter. Aumenta a chance. E, obviamente, o contrário disso, né? Prática de exercício físico, uma alimentação mais rica em fibras, diminuir o consumo de
carne vermelha, bebida alcoólica, enfim, tudo isso previne, de certa forma, esse fator ambiental, né? Cada vez mais se fala na dieta divina, né? Dieta divina é tudo que Deus nos provém. Então é o alimento que vem da água, que vem do céu, que vem da terra, né? Natural, né? Eu dou essa dica, assim, o que eu posso comer? Coisas naturais. Coisas naturais, né? Certamente não tem pé de árvore que produz bolachinha recheada, né? Biscoitinho que dissolve na boca, e esses realmente são os alimentos considerados os vilões, né? Para quem não está nos assistindo pode estar pensando assim também, mas o que eu posso estar sentindo que vai me servir como um sinal de alerta, né? Então, quais são os sintomas, assim, que sempre tem uns sintomas que são inespecíficos, mas tem aqueles que são mais importantes, né? Fala, isso aqui, acho que é bom procurar um médico com mais brevidade. Sim, de qualquer forma, é um câncer que ele é indolente, silencioso. Na maioria das vezes, a gente tem que fazer o rastreio mesmo sem ter sintomas, mas existem sintomas que a gente tem que chamar atenção e correr, de certa forma, procurar um atendimento médico, né? Dentre estes são dores abdominais recorrentes, né? O paciente fica sentindo dor e não melhora, ou melhora e retorna esses sintomas, né? Alteração do hábito intestinal, o paciente que tem um trânsito intestinal regular e de repente altera e não retorna ao normal, começa a ter muita diarreia, ou ficar constipado, o aspecto das fezes, né? Mudando a consistência, surgimento de sangue nas fezes. Muita gente não dá importância para isso, acha que não é nada. Enfim, até jovens. Bastante comum isso, né? De não dar bola para isso. Exatamente. Outros sinais também, como anemia, né? Fez um hemograma, um exame de sangue, tem uma deficiência de ferro, de ferritina, às vezes nem dando anemia, né? Isso já entra como um sinal de alerta, um sinal de alarme, na verdade, para o rastreio do câncer de cólon, que o tubo digestivo é a principal causa de perda de ferro, de perda de causador de anemia. Então, sempre que tem uma anemia ou deficiência de ferro, não basta usar aí os sulfatos ferrosos, combirons da vida, tem que investigar a causa, né? Por que está com deficiência, né? Se é nutricional, se é perda, enfim. Exatamente. Tem que tentar uma explicação para isso, né? E se tiver na faixa etária, lembrar do câncer de cólon. Do câncer de cólon. Se você está gostando do nosso bate-papo, entra no nosso canal no YouTube, dá um like pra gente. Você também pode nos acessar e nos ouvir em vários canais, inclusive no Spotify. Então, fica a dica aí para você ouvir no seu carro, tranquilamente, né? A nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Bom, o Dr. Ricardo já falou para a gente, né, que esperar ter sintomas para ir atrás do câncer de intestino pode não ser uma boa ideia, porque o câncer de intestino, muitas vezes, ele é silencioso e ele vai se manifestar quando o tumor já está grande, avançado. E nós temos hoje alguns mecanismos, algumas maneiras de fazer dois tipos de prevenção, né? Que é a prevenção primária, que é quando a gente tem uma ação para que não desenvolva o tumor, e uma prevenção secundária, que é uma ação que você faz para tirar um tumor numa fase inicial que ele ainda não virou um câncer maligno, invasor, e evitar o surgimento desse tumor invasor. Né? A prevenção primária, o Dr. Ricardo falou aqui pra gente, que é esse estilo de vida, né, dieta saudável, etc. Além disso, temos essa estratégia da prevenção secundária. Dr. Ricardo, nós temos métodos que chamamos não invasivos e invasivos, né? O que você pode falar pra gente aí desses métodos como estratégia de prevenção? Os métodos não invasivos, como o nome mesmo já diz, são métodos mais simples, né, que não causam desconforto, enfim, é bem mais razoável serem realizados. Então tem esse benefício deles, né, além do custo, que também é um custo menor, né, como pesquisa de sangue oculto nas fezes. A gente tem lá alguns tipos de pesquisa, né, o antigo guaiaco, que o chato é que tem que fazer uma dieta específica para coleta, né? E hoje a gente tem usado mais o FIT, que é um método de pesquisa de hemoglobina humana fecal, então não atrapalha a dieta, né? E é um método simples, um exame de fezes, né?
que pode ser realizado anualmente em pacientes que têm um risco, né, ou pacientes que optam por não realizar métodos mais invasivos. A única questão desse método, Polido, é que é um método que detecta sangue, né? Então detecta lesões, na maioria das vezes, avançadas. Então a gente não consegue fazer uma prevenção de lesões iniciais, né? Antes de ser um carcinoma invasor. Exatamente. Que o câncer de cólon, ele tem uma linha de crescimento. Ele começa como uma verruguinha, que a gente chama de pólipo, né? E isso se transforma com o passar do tempo, passar às vezes de anos, em lesão avançada, o câncer de intestino. Então, o ruim do método não invasivo é que normalmente os pólipos eles não sangram, a não ser pólipos muito grandes. Então, ele serve para diagnóstico de câncer, mas ainda a gente peca nessa questão das lesões precursoras do câncer, né? E para chegar, então, nessa lesão precursora, que assim, o que é antes de ser um câncer invasor do intestino, né? O doutor Ricardo já falou para a gente, ele é um pólipo. É mais ou menos assim, todo adulto já foi criança um dia. Nem toda criança vai se tornar um adulto. Ela pode ter seu processo interrompido antes da vida adulta, né? Mas, em tese, todo adulto já foi criança. E o câncer de intestino é mais ou menos por aí, né? Então, todo câncer de intestino avançado já foi pólipo um dia, já foi criança um dia. Como é que a gente detecta esse pólipo aí e acaba com ele antes dele virar um câncer? Sim, lembrando que os pólipos surgem, né, enfim, por muitas maneiras, né, fatores ambientais, genéticos, e nem todo pólipo vai virar câncer mesmo, e não é só a ressecção. A gente estima-se em torno de 30% dos pólipos eles se transformam em câncer. Então a gente tem que prevenir, porque não tem como saber, eu não jogo um dado para saber se vai ser câncer ou não. Sempre que a gente identifica o pólipo, né, a gente tem que ressecar, tem que retirar ele, né? E como que a gente faz isso? Um método, enfim, amplamente difundido, já existe há décadas, é a colonoscopia, que é um exame endoscópico que a gente realiza um paciente com preparo adequado, com sedação, o paciente não sente desconforto, e a gente consegue, com uma microcâmera, analisar toda a mucosa, toda a superfície do intestino grosso, e obviamente detectando esses pólipos, a gente usualmente nesse mesmo exame já retira esse pólipo, reduzindo o risco então dele se transformar em câncer. Então hoje assim, é um método mais difundido, é um método não só de rastreio, mas ele tem ação também, né? Diferente de uma radiografia ou um outro método radiológico que só olha. A gente olha, identifica e retira, então diminui o risco alto para um risco médio-baixo de câncer, né, com essa metodologia. Então é o que a gente vai falar um pouco mais agora. Só para quem está nos ouvindo ficar bem claro, pólipo geralmente não dá sintoma, né, doutor Ricardo? Não dá sintoma. Ele é silencioso. Na maioria das vezes. Até o câncer, em fases iniciais, pode ser silencioso. Por isso que a gente tem esse número, né? 45 anos, todo mundo deve realizar. Então, pólipo, mesma coisa. Então tá aí, essa é a próxima pergunta. Quem que tem que fazer, então, um exame de colonoscopia ou a pesquisa de sangue oculto nas fezes? A gente já falou aqui que a colonoscopia tem sua superioridade por vários motivos, né? Então, quem está nos ouvindo aí, de repente fala, eu tenho 45 anos, não sinto nada, sou atleta, faço atividade física, só como produto natural, eu também preciso fazer a colonoscopia? Pois é, precisa, tá? Eu escuto muito isso no consultório também. Mas eu sou atleta, eu só como coisas naturais. Olha, fatores ambientais, infelizmente, a gente fala em torno de 1/3 do risco de câncer, né? Mas 2/3 é genética e ao acaso. A gente ainda não sabe direito o motivo de surgir. Então todo mundo, né, hoje desceu, eram 50 anos, agora é 45 anos, independente de ser atleta ou não, ser obeso do sexo, né? Sexo, enfim, tem que realizar a colonoscopia, tá? A gente orienta isso. E pacientes que têm fatores de alto risco, como parentes de primeiro grau com câncer, ou ele mesmo já teve, enfim, alguma lesão, ou tem algumas doenças genéticas especiais, específicas que aumentam o risco de câncer de cólon, a gente faz até um pouco antes.
40 anos ou 10 anos antes do caso do familiar, né? O que vier primeiro. Então, assim, no geral, 45 anos, tendo ou não sintomas, realize sua colonoscopia. Fazer a primeira colonoscopia, né? Então, o objetivo da colonoscopia, o Ricardo deixou bem claro, é olhar o intestino, procurar se tem o tal do pólipo, que são verruguinhas, ou uma verruguinha, e uma vez identificada, ele é retirado e mandado para análise no laboratório de patologia. Tirou o pólipo, não vai ter câncer. Vamos falar um pouco mais agora, doutor Ricardo, de colonoscopia, porque a gente sabe que tem aí uma mística, né, com a colonoscopia. Inclusive, é uma bandeira, né, que se levantou no Brasil há muitos anos e que o ano passado começou, né, o primeiro programa do governo realmente de rastreamento populacional, né? Já é comprovado que rastreamento populacional, ou seja, fazer exame em grande parte da população sem nenhum sintomas, reduziu a mortalidade em 20% a 25% do câncer de intestino. Então, esse número é muito grande, né? Então, vamos falar um pouco mais de colonoscopia desde o primeiro momento. Eu vou lá, fui fazer a colonoscopia, que eu já fiz, o Ricardo já fez a minha colonoscopia, né? Quando cheguei na idade, fui lá fazer, e aí a gente sai de lá com algumas recomendações para casa. Então, como é que é o preparo para fazer a colonoscopia, doutor Ricardo? Então, o objetivo do exame é uma análise minuciosa do intestino grosso. Então, a gente passa uma orientação dietética, né? Um dia anterior, não precisa de muitos dias de preparo, eu peço sempre 24 horas antes do exame. Acaba tendo uma dieta específica, enfim, o paciente vai ter uma alimentação mais leve, com bastante líquidos, e algumas horas antes do horário marcado do seu exame, a gente vai fazer um laxante, que pode ser, enfim, diversos tipos, o manitol é o mais comum, né? E isso vai fazer com que faça uma varredura, uma limpeza do seu intestino grosso. E com isso a gente consiga fazer uma análise minuciosa. Isso é muito importante, gente. Gente que acha que vou tomar só um pouquinho. Olha, o exame você já vai fazer. Então faça o preparo adequado para que a gente consiga ver todo o seu intestino. E com isso não precisa ficar repetindo mais cedo, inclusive. Num preparo inadequado, a gente acaba não tendo confiança de dizer, daqui a 5, 10 anos que eu vou realizar um novo exame em você. A gente acaba tendo que fazer mais cedo. Então, é muito importante o preparo. As pessoas não dão tão importância, né? E é uma coisa simples, são 24 horas. Eu falo assim, é um dia que você vai tirar da sua vida. De você, né? Que talvez só daqui a 10 anos você vai me ver de novo. Então, assim, tem que dar uma atenção. É um dia só. Tem mais 364 dias aí aí para curtir. Então, isso que o doutor Ricardo falou, eu vou usar um linguajar aqui compreensível. Vai dar uma diarreia mesmo. Vai dar uma diarreia, né? E alguns dizem assim que o bom é que no final, com a diarreia, sai uma água limpinha, né? Isso. Aí é porque o intestino... sente até mais leve, né? Sente mais leve. Aí o intestino realmente ficou limpo. Senão ele vai entrar lá com a câmera, né, que você falou, ele vai detalhar isso agora, se tiver cheio de fezes, não vai estragar. Aí o paciente foi lá, eu fiz esse preparo, ficou lá, limpinho o intestino, cheguei lá para fazer o exame. Como é que são as próximas etapas lá no processo? O paciente vai chegar em jejum, né? Tem que estar com o estômago vazio. E aí, semelhante aos outros exames endoscópicos, a gente vai te acomodar, trocar de roupa e realizar uma sedação, que é uma anestesia, enfim, tranquila. Você não vai ser entubado, não é anestesia geral, que as pessoas também têm muito medo de anestesia, né? É um relaxante, digamos assim. Dorme um pouquinho durante o exame. Exatamente. A gente chama de sedação consciente. Você vai dormir e se a gente te chamar, enfim... Até responde. Você acorda e responde. Não vai lembrar que respondeu. Uhum. Que esse remédio dá um pouco de amnésia, mas é uma sedação consciente, que a gente diz, né? Confortável. O objetivo realmente é que o exame seja confortável e que também não fique, enfim, horas retido numa clínica ou no hospital por conta de um sedativo que é a mão mais pesada, né? Então, assim, é um método seguro, é uma sedação leve que pode ser realizada pelo próprio endoscopista ou por um médico anestesista juntos, principalmente pacientes com muitas comorbidades, paciente muito idoso que pode, às vezes, ser necessário realizar.
tá bom? Ótimo. O que é o colonoscópio? Então, você já falou, é um aparelho com uma câmera, né, que ele visualiza o intestino grosso. Como que isso é essa etapa do exame? Quanto tempo ela dura? O exame é bem rápido, gente. Assim, a gente tem tempos, né? Na verdade, uma colonoscopia de alta performance, né? A gente pede para que o tempo de introdução do aparelho não importa muito, mas que a retirada do aparelho seja mais lenta, em torno aí, no mínimo aí de 6 a 8 minutos. Já tem estudos mostrando que aumentam a detecção de pólipos. Então, se a gente pensar aí desde deitar, fazer anestesia e retirar o aparelho, eu diria em torno aí de 15 a 20 minutos. Um exame normal, né? Obviamente, se tiver um pólipo ou precisar realizar biópsias, soma-se aí de 5 a 10 minutos por cada procedimento, né? Mas no geral, em 20 minutos você já está acordando, tomando uma água, indo já para a sala de repouso. E normalmente vai para a sala de repouso, alguns minutos depois já passou esse efeito e vai embora para casa. A gente reavalia, tá tudo bem, estável, já comeu alguma coisinha, a gente libera para casa. Esse dia, lembra que é o dia da colonoscopia, eu sempre falo isso, é o dia da coluna. Aí vai para casa. Não é para você ficar pensando na sua coluna. Não é para sair dali, pegar o carro, pegar uma moto e viajar, nada disso não. Então tem que se recuperar, hidratar bem, fazer alimentações leves em casa, ficar em observação. Se precisar nesse dia, se for um dia útil de trabalho, a gente obviamente sempre dá um atestado para você não precisar tomar atitudes ou atividades que demandem atenção, né? E normalmente em poucas horas você já está completamente recuperado. Diria que entre 2 a 4 horas o paciente já está bem acordado. Eu, quando fiz o meu exame, terminei no final da manhã, aí fui para casa e dormi mesmo. Acho que acordei umas 4 horas da tarde, renovado, né? E aí, normalmente, jantei, no outro dia, trabalhei tranquilamente. Outra pergunta que sempre angustia, né? Qual é o risco desse procedimento, né? Todo procedimento tem algum risco. E qual é a probabilidade de acontecer esse risco aí que você vai falar em relação a complicações maiores, sim, né? Sim. Até pegando um pouquinho o gancho que eu não falei muito, os colonoscópios de hoje em dia são aparelhos bem diferentes do que eram antigamente, há 10, 20 anos atrás, né? Que eram aparelhos mais rígidos, mais grossos, de baixa flexibilidade, e com isso aumentava um pouquinho mais os riscos do exame, inclusive. Então, hoje em dia, nós temos aparelhos que têm imagens muito melhores, a gente consegue ver realmente onde a gente está caminhando, né? E a flexibilidade, a rigidez do aparelho é muito melhor. Então, isso faz com que reduza ainda mais os riscos, né? Que já eram muito baixos. A gente fala assim de riscos desse exame, são inerentes à anestesia, né? O paciente pode acabar dormindo mais, tendo rebaixamento de consciência, questão respiratória, que toda sala de colonoscopia é preparada para isso. A gente tem todo o aparato lá no Hospital Evangélico, tudo montado, tudo que vocês imaginam, que vocês não imaginam, tá? Que a gente nunca usa, graças a Deus, mas tá lá, se precisar tá lá, tá? Riscos inerentes ao procedimento, né? A colonoscopia é um exame de baixo risco, tá? A gente fala aí de 1 em 1 milhão de riscos de perfuração. Sangramentos é muito mais relacionado a procedimentos. Se for retirada de pólipos, biópsias, a gente tem um risco muito baixo, é menos de 1% de sangramento. E destes, quase 100% são autolimitados ou que a gente consegue resolver naquele momento. Se tiver um sangramento depois de uma polipectomia, a gente tem materiais para cessar esse sangramento. E obviamente, como é um procedimento médico, né, sempre tem riscos de, enfim, coisas mais sérias, né, perfuração, infecção por perfuração, até óbito. Mas isso é muito, muito, muito raro, Polido. É o raro do raro mesmo. A gente fala de 1 em 1 milhão, né? Certo. Então, assim, tem muito... E fazendo o que eu sempre falo com meus pacientes, a gente está aqui, assim, com o pé no chão. A coluna está difícil, está complexa, está com muitas angulações, o paciente tem um cólon difícil, um cólon já cheio de alterações. Olha, não força. A gente para, vai ficar chateado? Um pouco, né? A gente não concluiu o seu exame, mas
também diminuímos esse risco de 1 milhão para menos ainda. Perfeito. E a gente tenta outros métodos, né? Existem outros métodos não invasivos além do sangue oculto, né? Como a colonoscopia virtual, que é uma tomografia, tem a cápsula de cólon hoje em dia, que o paciente degute uma pequena câmera que fica tirando foto do intestino e a gente consegue analisar. Comparado à colonoscopia, eles não têm a vantagem de biópsia, de retirada de pólipos, mas são métodos que existem, né? Para esses casos selecionados. Exatamente, a gente deixa isso para casos selecionados pelo custo, que é obviamente muito maior, né? E que também não tem essa questão igual do sangue oculto, né? Não consegue realizar biópsias, enfim, fazer já procedimentos. Perfeito. Então, a colonoscopia na idade certa, segura, não tem nenhum desconforto além do preparo de você tirar o seu dia para fazer o exame, né? E aí você tem a oportunidade de ver se tem pólipo, retira o pólipo, você já trata o problema. E aí, doutor Ricardo, o cidadão foi lá, fez o exame, não tinha nem o pólipo, nem nada. Quando é que ele repete esse exame? Quanto tempo depois? Então, se for um exame bem feito por um especialista, com preparo adequado, a gente já pode com segurança pedir para ele repetir em 10 anos, tá? Agora, se não tiver todos esses fatoriais, a gente repete um pouco antes. Sempre peço entre 3 a 5 anos, se tiver um preparo que não estava excelente, enfim, algum outro motivo. E dependendo de se tiver pólipos, qual o subtipo do pólipo, o tamanho do pólipo, enfim, pode ser repetido antes também, tá? De 1 a 5 anos, dependendo de cada tipo de lesão encontrada. Mas normalmente, a grande maioria, né, não tem pólipos, a detecção é em torno de 25% dos pacientes, ou seja, 75% são normais. Então, 75% das pessoas vão repetir daqui a 10 anos. Sensacional, né? Então você que nos ouve, né, hoje certamente foi premiado com uma informação na qual você pode diminuir ou até eliminar o seu risco de câncer coloretal. Doutor Ricardo, obrigado aí pela enorme explicação. Nós estamos finalizando o nosso bate-papo. Gostaria de deixar você à vontade para fazer as suas considerações finais para quem nos assiste, quem nos ouve. Polido, obrigado, eu agradeço a oportunidade e mais uma vez é muito importante falar desse assunto. Ainda é um assunto que as pessoas têm medo, têm vergonha, né? Homens ainda têm vergonha de realizar esse tipo de exame e não é o que a gente tem buscado, né? Porque é um câncer que está cada vez maior na população. Já chegamos aí em 3º lugar dos cânceres mais comuns, é um 2º mais letal. Então precisamos deixar isso de lado e precisamos fazer o rastreio correto, precisamos parar de ter medo desses exames, procurar um serviço adequado, um especialista adequado e realizar essa prevenção. Prevenção é saúde, né? Prevenção é saúde. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí você que nos assiste e nos ouve. Até o nosso próximo episódio.